Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é atestado médico para acompanhante. Vamos lá? Qual médico nunca passou pela seguinte situação? Em vez de ser o paciente ou além do paciente, o acompanhante é quem vem pedir atestado para levar ao seu empregador. E agora? O médico deve dar esse atestado? Como é esse atestado? Quais as consequências da concessão ou da negativa desse pedido? É isso que se vai estudar agora. O atestado médico é aquele documento médico que só deve ser emitido após minuciosa avaliação clínica do paciente e diante da constatação de que ele precisa ser afastado devido à sua condição de saúde. É um documento de cunho pessoal, ou seja, que se refere única e exclusivamente ao paciente, sendo obrigatório aos médicos a exigência de prova de identidade dos interessados e é intransferível, não podendo assim transferir doença, entenda-se diagnóstico ou CID, de um enfermo para uma declaração de outra pessoa, em especial, sendo inconcebível se esse acompanhante goza de boa saúde. O que se convencionou chamar de atestado de acompanhamento, na verdade não é sequer atestado. Acompanhantes recebem declaração de acompanhamento, onde consta o nome do paciente e de seu acompanhante. A título de exemplo, a CLT determina que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Também de 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Atentar também para o entendimento jurisprudencial que vem demonstrando que o responsável que, não havendo outra possibilidade, precisar se ausentar do trabalho para acompanhar o menor em internações ou consultas médicas, deve ter esta ausência justificada pelo empregador, já que esta garantia de cuidado do dependente menor, além de ser estabelecido na Constituição Federal, é um dever estabelecido no exercício do pátrio poder, no caso, no Estatuto da Criança e do Adolescente. A declaração de acompanhamento de um dependente menor deve ser concedida em nome da criança, devendo nela estar inserida a necessidade de acompanhamento por parte do responsável. O Estatuto do Idoso também assegura o direito ao acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo de acordo com o critério médico. Ainda assim, essas legislações citam somente a menção da necessidade do acompanhante, não sendo competência do médico decidir sobre quem fará citado acompanhamento, tendo ele apenas o dever de declarar que existe a necessidade de acompanhante. Afora acordado em convenções coletivas de trabalho, essas são as exceções para o empregador aceitar o chamado atestado de acompanhante. Os estatutos dos servidores públicos podem estabelecer situações específicas, mais similares. Como se observa, em regra, a legislação vigente não prevê a questão do abono de faltas no caso do empregado que se ausenta do trabalho para acompanhar seu dependente em uma consulta médica ou internamento. Tampouco se manifesta quanto à obrigatoriedade do empregador em recepcioná-lo. Cabe ao empregador aceitar ou não a declaração de acompanhante apresentada pelo empregado que não estejam previstos em lei. Se a lei, acordo ou convenção coletiva não disciplina, essa declaração pode ou não ser aceita pelo empregador, cabendo a este, dentro de sua política de assistência ao trabalhador, avaliando-se custos e benefícios de tais concessões, definir as condições de sua aceitação ou recusa, visando a justificar a ausência ou mesmo os atrasos ocasionais ao trabalho. Sendo assim, no máximo, o médico deverá emitir atestado em nome do acompanhante, especificando a pessoa ou familiar que poderá ensejar essa licença de afastamento e colocar o CID 10Z763, pessoa de boa saúde acompanhando pessoa doente. Importante saber que a declaração de acompanhante para fins de justificativa para ausência ao trabalho pode ser fornecida tanto pelo médico quanto por um agente administrativo. Como se vê, a declaração de acompanhante tem a singela função de justificar a ausência ao trabalho, sem, contudo, necessariamente abonar a falta.
A declaração de comparecimento fornecida pelo setor administrativo do estabelecimento de saúde, assim como uma atestada por médico, sem recomendação de afastamento do trabalho, pode ser um documento válido como justificativa perante o empregador, para fins de abono de falta no trabalho, desde que tenha anuência desse empregador. Lembrar que o atestado médico é sempre e apenas para o paciente. Afinal, o médico só é obrigado a emitir atestado sobre o que esteja relacionado com a doença de seu paciente. No caso da declaração para acompanhante, não há lei que obrigue ao médico a emitir tal documento, mas deve, quando indicado, atestar a necessidade de se ter um acompanhante. O profissional médico deve se restringir a afirmar que o paciente, devido à necessidade de cuidados especiais, precisa do acompanhamento por uma pessoa saudável, de maneira contínua e por um determinado período de tempo. Não é razoável e nem ético usar e expor a intimidade ou a privacidade de um paciente, indicando o diagnóstico com a finalidade de abonar a falta de terceiros em vínculo trabalhista, da qual o acompanhado não tem nenhuma relação laboral. Não há necessidade que seja emitido atestado médico para o servidor acompanhante, visto que ele não é o objeto do ato médico a ser praticado pelo médico assistente. O fornecimento de atestado para o afastamento de acompanhante de suas atividades laborais não é devido e é ilegal. Não há obrigatoriedade do médico emitir a declaração de acompanhamento, assim como também não é atribuição do médico atestar além de dados sobre a doença do seu paciente. Por hoje é só. Participe, mande suas dúvidas, inscreva-se em nosso canal. Grande abraço a todos e até a semana que vem.